Tá, vamos lá. Tu com certeza conhece o Pokémon Emerald. Esse que é um jogo clássico do nosso Pokémon, muito famoso pela sua região de Hoenn, com seus vastos Pokémons de água e seus Pokémons de grama. Só que um tipo de Pokémon que não é abundante nesse jogo, que me deixou bem assustado, foram os Pokémons do tipo gelo, cara. Ao contrário de Kanto, que se você visitar você encontra vários Pokémons do tipo gelo variados. E isso é algo que te deixa surpreso, incrédulo, mas quando você pega pra Hoenn, você praticamente nem vê eles existirem. Quero dizer, até tem uns Pokémons do tipo gelo interessantes, só que praticamente eles são muito limitados e raros de encontrar. Mas independente disso, eu estava destinado a zerar esse jogo usando apenas o tipo gelo. Então se você curtiu essa ideia, já peço pra você deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, para não deixar essa introdução muito longa, vamos começar. Sem perder muito tempo, já vou logo escolher nosso primeiro inicial, que é o Snorunt, que é o único Pokémon de gelo nessa região, puramente falando. Sem perder muito tempo, já vou derrotar logo o Zigzagoon, que estava aqui para dar continuidade na história. Logo em seguida, já fui derrotar a rival, que tinha um Mudkip que me deixou até nervoso por um momento, porque ele estava realmente tirando um dano considerável. Depois disso, já fui pro primeiro ginásio para enfrentar a líder, mas antes eu lidei com os grandes do time dela. Pra minha surpresa, eu achei que o Snorunt não iria dar conta aqui, mas até que ele foi bem fortinho, cara. Ele conseguiu derrotar todos os treinadores aqui dentro sem maiores complicações, por mais que seja difícil acreditar. Depois que eu derrotei mais alguns treinadores e os membros aqui desse ginásio, eu já fui correndo para enfrentar Roxanne. Eu imaginei que o Snorunt poderia ter aqui uma grande dificuldade, mas até que ele me surpreendeu. Eu já iniciei a batalha tentando aumentar minha velocidade para ter o máximo de tempo possível em campo. Ela manda dois Geodudes que não fizeram muita coisa e acabaram caindo. O real problema da Roxanne vem agora. O poderoso Nosepass, que tem uma defesa monstruosamente alta, e eu confesso que aqui eu já tava ficando um pouco nervoso, porque esse bicho tava me dando muito dano e eu não tava conseguindo dar quase nada de dano nele. Então, eventualmente, bom, eu acabo sendo derrotado, infelizmente. Mesmo perdendo, tava tudo bem. Eu só tive que treinar mais um pouco, aumentar o nível do meu Snorunt e tentar mais uma vez. E dessa vez eu tava confiante que ia dar tudo certo. Ela lançou os dois Geodudes dela que, como eu já havia mencionado antes, não foram um grande trabalho não. Ela lança de novo nos pés e eu continuo investindo no Ice Wind, visto que era o único ataque minimamente bom que eu tinha nesse momento. E ele continuava me dando muito dano. Então eu basicamente não via alguma forma de passar aqui e perdi de novo, cara. Depois que eu fui derrotado mais uma vez pelo Nosepass da Roxanne, eu tinha plena certeza que era apenas uma RNG negativa. Então eu já fui enfrentar ela novamente porque eu queria ter certeza de que eu iria vencer, mesmo perdendo várias vezes seguidas. Eu já começo deletando de novo os Geodudes dela nessa nova tentativa e ela manda de novo esse monstro. E eu tava na esperança de que alguma hora eu poderia congelar ele, então eu só fiquei spamando Ice Wind na esperança de que eu poderia congelá-lo e ter mais chances de vitória. Para minha surpresa, esse golpe não causou nenhum congelamento, nenhum mesmo. Além de dar pouco dano, não causava congelamento. Então, basicamente, eu acabei perdendo mais uma vez para esse monstro, mesmo spamando esse golpe sem parar. Depois de perder aqui pelo que eu acredito ser a 20ª vez, eu decidi tentar novamente lutar contra a Roxanne. E aqui eu perdi tanto que o meu Snorunt até subiu de nível, cara, depois que eu derrotei os Geodudes dela. Dessa vez eu tinha uma carta na manga que eu tinha certeza que poderia me garantir a vitória. Eu luto contra o Nosepass usando o Power Snow, que é um golpe que eu acabei de aprender e que eu descobri que causa congelamento, ao contrário do Ice Wind. Então eu via ele como uma grande oportunidade de vitória aqui. Então eu usava a soma perfeita entre Ice Wind e Power Snow. Toda vez que ela usava a poção, eu usava Power Snow para congelá-lo, e quando ela estava com baixa vida, eu usava o Ice Wind para diminuir a vida. E eu fiquei aqui por um triz de ser derrotado, mas eu consigo finalmente vencer o Nosepass. A Roxanne, e a gente adquire nossa primeira insígnia. Na saída de Rushboro, já sou abordado pela rival que decidiu que queria apanhar mais uma vez, e eu, como não sou besta, já fui logo pra cima. Ela lança um Torkoal, que é que eu fiquei bem nervoso porque poderia ser extremamente letal contra o nosso Snorunt, já que é do tipo fogo e bate efetivo no nosso bichinho. Então eu já aumentei bastante a speed dele para me ter certeza de que não seria atacado, mas ele usou o Curse, que estava aumentando os atributos dele, o que poderia ser bem complicado de lidar, mas por sorte eu acerto um crítico do Headbutt, deixando apenas uma Mudkip que eu consigo derrotar também e vencer a rival sem maiores complicações.
Após vencer a rival, sem perder muito tempo, eu já vou direto para Dilford para enfrentar o líder de ginásio Brawley. E aqui nesse ginásio eu imaginei que seria bem mais difícil, mas acontece que graças ao level elevado eu consegui aqui lidar até que bem com todos eles, tirando uma corrida do Brawley que acabou me vencendo num único hit, porque esse bicho é muito poderoso. Mas foi só eu voltar lá de novo e vencer o Brawley sem maiores complicações, adquirindo assim a nossa segunda insígnia Pokémon. Depois disso eu dou uma passada bem curta lá em Slateport para resolver os problemas e já subo direto para Malville, onde eu encontro a rival mais uma vez que queria tomar mais uma surra, então eu já vou lá sem perder muito tempo. Já coloco meu Snorunt em campo, que era o meu único Pokémon, e bom, se a Mei já tava fraca ali no começo, aqui ela tava pior ainda, já que meu Snorunt estava cada vez mais poderoso. Ela até mesmo lançou um Slugma que poderia ser perigoso, mas não fez muita coisa. O Mastomp então nem se fala, e a rival perdeu mais uma luta. Depois disso já vou direto pro ginásio do Watson para enfrentar os seus membros, e aqui foi outro momento que eu achei que seria bem complicado de lidar, mas até que não. As lutas foram bem fáceis, então pra mim eu não queria perder muito tempo aqui, eu já fui direto para enfrentar o líder. Depois de derrotar todos os membros desse ginásio, eu já vou direto para enfrentar o Watson. E aqui ele lança um Voltorb, que eu já queria derrubar o mais rápido possível para impedir que ele usasse aquele golpe de Self-Destruction, que certamente poderia ser um dano crítico no nosso Snorunt. Ele lança um Electroic que eu imaginei que não faria nada muito grave nessa luta, mas eu acabei tomando um azar enorme de errar vários moves e eu acabei perdendo de primeiro. Então eu só tentei ir lá de novo sem fazer muita coisa diferente nessa rota aqui. E tentei derrubar mais uma vez o Voltorb o mais rápido possível e até que ele acerta o golpe, eu mais queria que ele errasse. Na luta contra o Electric, então eu tinha certeza que eu iria ser derrotado, por conta justamente do move do Voltorb. Dito e feito, eu perdi de novo. Mas tudo bem, depois disso foi só eu voltar aqui de novo, dessa vez tudo deu certo, consegui derrotar o Electric e o Voltorb sem maiores complicações e o Magneton dele. Depois ele lançou um Magnetrick que eu imaginei que poderia ser um grande problema aqui nessa etapa, já que o Electric estava dando muito trabalho e o Voltorb também. Pra minha surpresa, esse bicho praticamente não conseguiu fazer nada muito grave e acabou perdendo, fazendo com que a gente consiga a nossa terceira insígnia. Depois disso já vou direto resolver os problemas com o Team Água e o Team Magma, que estavam por ali por cima, perto de Lava Ridge. E já vou direto enfrentar o Waxy, que estava ali por cima, perto do vulcão. E essa luta que tinha tudo pra ser um problema, mas foi incrivelmente fácil, pra minha surpresa. Chegando lá no ginásio de Lava Ridge, eu consegui evoluir o nosso Snorunt para um incrível Glalie. Que bicho bonito, cara, não tem como dizer que não. Com o Glalie no nosso time, eu tinha aqui uma análise a ser feita, porque ele aprendeu o Hail, e eu sabia que se eu não tivesse esse move, provavelmente eu não teria vencido a Flannery tão fácil assim. Então minha estratégia foi justamente colocar o Hail em campo para diminuir os danos dos golpes do tipo fogo e aumentar os meus golpes do tipo gelo, aumentar o dano deles para me ter maiores chances de vitória, já que se eu permitisse que ficasse o Sunny Day em campo, provavelmente eu seria derrotado em um único hit, então eu tinha que lidar com os moves de fogo o mais rápido possível usando o Hail. Ela lança ali os seus pokémons e acabou não fazendo muita coisa, exceto por esse overhit do Slugma que ele me deixou nervoso, mas graças ao Hail o dano foi praticamente cauterizado. Depois disso foi só derrotar o Slugma dela, ela manda o maior problema, que é o Torkoal, que aqui eu já tava em choque, porque eu fiquei receoso se ele iria usar o Sunny Day ou não. Mas por sorte eu acabo congelando ele, cara, que foi uma sorte muito grande isso aqui, e somado ao dano do Hail, eu tinha na absoluta certeza que ele não poderia usar o Sunny Day aqui, já que ele já estava muito fraco, ainda acerta um crítico e eventualmente eu acabo vencendo, fazendo com que a gente consiga então a nossa quarta insígnia, depois de bastante tempo tentando. Após vencer a Flannery, eu já corro direto pro ginásio do Norman, e aqui eu pensei que a luta fosse ser um pouco mais complicada, mas bom, aqui foi uma das lutas mais fáceis que eu já vi nesse game, cara. Por mais que meu Glalie esteja com um nível absurdamente alto, a gente sabe que o tipo gelo não é lá tão confiável assim. Ele mandou logo o Slaking dele, que era o maior problema desse time, que eu imaginei que eu poderia perder aqui, porque eu não tinha certeza se ele tinha algum move do tipo lutador ou não, mas eu não queria arriscar, né? Então eu só tento colocar o Hail em campo para aumentar meus danos de gelo, e só ficou usando o Facade, que para minha surpresa acaba não dando tanto dano por conta do Glalie ser bastante resistente, e eu consigo derrotar o Slaking dele. Ele manda um Vigoroth, que bom, não fez nada e acabou caindo. Ele manda um Linoone, que bom, também cai sem fazer nada. Com isso a gente consegue nossa quinta insígnia sem maiores complicações.
Depois de vencer o Norman, eu já vou direto pra Saffron e no caminho eu acabo ganhando um Castform, que caso você não saiba é um Pokémon que pode ser considerado do tipo gelo, já que tem moves do tipo gelo e nessa região não existe Pokémon do tipo gelo, então vamos considerar ele do tipo gelo. Depois de pegar esse carinha aqui que eu tinha certeza que poderia ser uma boa adição pro time, eu já vou direto enfrentar a rival de novo, cara, nessa rota aqui de cima. Ela manda um Lombre que eu já coloco o Rail em campo para mudar a tipagem do Castform para o tipo gelo, porque eu queria testar para ver se o dano dele seria bom aqui nessa etapa, mesmo sendo inicial aqui. Eu tinha até esperança de que ele poderia render alguma coisa, já que era de natureza neutra. E bom, pro meu azar, o dano dele era negativo somado a 0, então não faria muito estrago aqui ainda. Esse garoto, por mais que tivesse potencial, precisava de um treino adequado. Eu vi que ele não ia derrubar o Lombre, então eu só mudo pro Glalie e decido logo finalizar essa luta, porque eu queria colocar logo o Castform para treinar. E aqui, bom, a May não fez praticamente nada com o time dela perdendo e eu venço a rival mais uma vez. Depois de vencer a May, eu já desço um pouco para Slateport para me conseguir ir no navio abandonado para pegar a TM Ice Beam. Eu já iniciei a batalha colocando o Rail em campo para derrubar o Swablu dela o mais rápido possível e uso um move que é extremamente roubado no tipo gelo. Eu recomendo bastante se você tem um Castform. Ela mandou o Skarmory, que pra mim eu já tava um pouco nervoso porque esse bicho é muito poderoso, mas graças ao dano do Rail eu acabo derrubando ele. Depois ela manda um Trophius que, bom, não é ameaça pra ninguém e acaba caindo. E ela manda um Pelipper que, por mais que seja resistente ao tipo gelo graças à tipagem do tipo água, ele pra mim eu não via como um grande perigo aqui não, então acaba caindo também. Aí veio o maior problema, que é a Altaria, que eu achei que eu iria ganhar, mas eu acabei caindo de primeiro. Tudo bem, foi só eu voltar aqui de novo na segunda tentativa e dessa vez ficar um pouco mais esperto com os moves do Altaria, que eu não imaginei que ele tinha o Earthquake. Então eu só saio derrubando todos os Pokémons da Winona sem maiores complicações, visto que nenhum deles aqui podia bater de frente com o Castform. E aqui eu queria falar uma coisa, o Castform, por mais que seja um Pokémon fraco, nessa etapa aqui, quando você bota ele pra treinar, o bicho fica até interessante, dá um dano interessante. Então eu consegui vencer a Winona e adquirir a nossa sexta insígnia. Com a insígnia adquirida, já vou correndo pra Lily Cove e aqui a rival veio tomar uma surra pela quinta vez seguida, cara, eu já não aguentava mais. E se ela não tinha chances de vencer antes, quando eu tava apenas com o Snorunt e o Glalie, com a adição do Castform é aí que ela simplesmente não tinha a menor chance mesmo. Aqui o Castform saiu simplesmente tacando terror no time inteiro da May sozinho, sem fazer nada, cara. Praticamente esse bicho aqui, como eu havia dito, ele tinha muito potencial e ele estava provando isso na prática. Eu sabia que esse carinha aqui podia ser uma grande adição, apesar de não ser puramente do tipo gelo. Mas os moves dele condizem bastante com a tipagem e ele ajudou bastante. Contra o Mastomp, que infelizmente ele acabou não tendo lá um grande dano, mas bom, eu não queria mais que ele provasse nada, já estava mais do que feito o seu serviço. E aqui eu só coloco o Glalie logo para finalizar a luta, para eu seguir com as tarefas que tinha que fazer. Então derrota a rival mais uma vez. Sem perder tempo, eu já corro direto para Moss Deep, que eu já queria pegar a nossa penúltima insígnia e também o novo membro do nosso time, que foi escolhido, obviamente, foi o Spear, até porque ele é o único Pokémon de gelo aqui ao lado do Snorunt. Então já vou correndo lá para pegar um. E aqui esse bichinho se mostrou bastante interessante. Eu tava vendo que ele podia ser uma adição muito boa para o nosso time, então já corro para capturar um. E depois de algumas tentativas eu acabo encontrando um e capturo, sem perder muito tempo. Eu já vou testar ele no ginásio para me ver se o dano dele era alguma coisa agradável ou não. E bom, eu percebi que ele não era lá um Pokémonzinho tão poderoso ainda nessa etapa. Precisava dos devidos treinos adequados. E bom, só saí derrotando alguns Grunts aqui dentro e eu fui enfrentar logo os líderes. E aqui eu tentei fazer uma jogada um pouco diferente, mas acabou que foi uma pura burrice. Eu tentei partir logo com o Spew e o Castform pra cima dos dois membros iniciais dos líderes e não deu certo. Mas foi só voltar lá de novo com o time correto dessa vez. Eu não acreditava que agora ia. Bom, foi. Eu consegui vencer e consegui a nossa penúltima insígnia. E nesse processo o Spew evoluiu para Cialil. Que bicho bonito. E dessa vez o dano finalmente havia chegado. Cialil estava derrotando muitos membros do time Magma aqui perto. O bicho estava se mostrando ser verdadeiramente promissor. Assim como eu já tinha dito que eu tinha percebido lá na caverna. Depois disso eu já vou logo acordar o Rayquaza para resolver o problema dos lendários lá. E já vou enfrentar logo o líder de ginásio aqui da cidade de Sotópolis. Mas que seja do tipo
água, que é vantajoso contra o nosso time de gelo, eu tava vendo que esse ginásio ele foi bem simples, cara. Eu não demorei muito não e já consegui nossa última insígnia. Chegando na Victor Road, nossa Cialia finalmente se tornava um grande rating. E eu já fui testar logo no Wally. Simplesmente eu atropelei o time do Wally inteiro sem nenhuma dificuldade. O Eri literalmente saiu passando o carro por cima do time inteiro do Wally sozinho, sem eu ter que fazer absolutamente nada de adicional. E sozinho nessa etapa. E eu pensei que essa luta seria difícil. E pra minha surpresa não foi. Depois de finalizar tudo, eu já vou correndo para Elite Four. O primeiro membro que eu enfrento é o Sidney, que começa lançando uma Mighty Hand que eu venço. Depois ele lança um Absol que derruba o meu Eri e eu já mando logo o Glele, que eu tinha certeza que venceria fácil do Absol, mas bem, eu fiquei bem enganado, porque o bicho estava tirando bastante dano. E o que me deixou um pouco surpreso, visto que esse Pokémon não é tão bom assim. Depois ele manda um Shy-Fry que, apesar de ter acabado meus PPs, bom, eu consigo derrubar ele com um Castform logo em seguida. Depois eu vou direto pra Phoebe, que nessa luta aqui ela tinha uns banhetes que tinham golpes do tipo elétrico e fogo, que poderia ser um pouco complicado, mas eu consigo lidar com ela sem maiores complicações. Usando o Eren com golpes de água, eu consigo passar por eles tranquilamente. Exceto pelo Sableye, que eu confesso que estava um pouco nervoso por ser bastante resistente, mas ele também não conseguiu lidar com o Eren, então eu acabo vencendo a Phoebe logo em seguida. Depois de derrotar a Phoebe, eu já vou logo enfrentar nossa rival pessoal nessa run, que eu acabo perdendo de primeira. Depois eu tive que fazer a mesma etapa novamente, derrotar o Sidney, a Phoebe, para depois derrotar a Glace e por fim derrotar o Drake. E aí eu cheguei no campeão. A Elite Four foi tranquilamente fácil perto do campeão Wallace. Aqui eu vi que o problema era muito mais embaixo. Os combos desse cara eram incrivelmente poderosos e simplesmente meus danos de água eram inexistentes. Porque, bom, esse time é de água. O time do Wallace é de água e ele não tinha a menor chance, apesar de serem poderosos. Eu acabo perdendo de primeira, mas só eu retornar aqui mais algumas vezes que ia dar certo. Alguns momentos eu até cheguei perto de vencer, mas eu morri muitas vezes aqui. Eu acreditava fielmente que eu não iria conseguir derrotar o Wallace de jeito nenhum. E bom, apesar de eu ter plena certeza que eu ficar horas aqui, por sorte eu acabo em 2 ou 3 tentativas ganhando um RNG bom, então eu consigo ter umas condições melhores para enfrentar o Wallace, apesar do time dele ser monstruosamente tanque contra qualquer coisa que eu usava contra ele. Até mesmo usando buffs dos tipos gelo eu não estava conseguindo vencer, mas eventualmente eu acabo derrotando o Wallace também. Depois de vencer o Wallace, finalmente meu time estava se firmando como um time extremamente sólido e muito poderoso, apesar de eu ter perdido aqui nessa luta várias vezes. Mas no fim tudo valeu a pena, apesar do tipo gelo ser inexistente e Hoenn, ele foi bem interessante, foi bem desafiador, mas no fim foi muito divertido de fazer esse tipo de desafio e eu confesso que eu passei muita raiva em muitos momentos, mas no fim, finalmente deu tudo certo e nós nos garantimos como verdadeiros mestres do tipo gelo. E se você chegou até aqui, eu gostaria de estar pedindo para você se inscrever no canal e estar deixando o seu like, que isso me ajuda demais. E se você tem alguma sugestão de hack room, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo e vou tentar trazer no próximo vídeo. Então é isso, obrigado por terem assistido até aqui, muito obrigado e falou!